Oi, parceiro GVN, seja muito bem-vindo. Se você está aqui com a gente já quer te dar os parabéns, porque você mostrou que você é um parceiro acima da média e que vai gerar muito resultado, muitas vendas, muitos negócios daqui por diante. Muito mais vendas e muito mais negócios rentáveis. Seja bem-vindo ao nosso GVN Cast, tá? Eu tô aqui junto com uma amiga muito grande minha, né? Que é a Ana Cieli. E a Ana Cieli vai se apresentar um pouquinho e logo depois eu me apresento. Mas o principal é que você decidiu, desejou estar aqui para aprender muito conteúdo e ter muita transformação no final dessa conversa, desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Olá, sejam todos bem-vindos a essa live. É muito bom ter vocês aqui conosco. Como Israel mesmo já mencionou, é algo que vai impactar aí nos seus negócios, que vai estar te ajudando, né? Então, esse GVN Cast vai proporcionar para você melhoria dentro dos seus processos. Então, sendo assim, eu me chamo Ana Cieli, faço parte do time de qualidade, de segurança da informação, aqui junto com o time da GVN. E vocês podem sempre contar conosco para tirar todas as suas dúvidas, seja ele relacionada à qualidade, como também todos os processos da GVN. Então, conte conosco e só ligar aí para a gente, para que a gente possa estar te ajudando nos negócios. Legal. Ô, Aninha, uma verdade precisa ser dita. Se esse pessoal está aqui, porque primeiro, eles são muito inteligentes. Segundo, eles querem fazer negócios cada vez mais crescentes. Terceiro, eles querem ter muito mais lucro no final do mês, que é o que todo mundo espera, né? Ah, com certeza, porque se você não tem lucro, então a empresa vai deixar de existir. Isso não Exatamente. acontece com os nossos parceiros, né? Exatamente. A gente quer que você, parceiro, continue desenvolvendo a sua empresa e começando a estruturar ainda melhor os seus processos, o trabalho com estratégia, atividades de gente e gestão, né? Tudo isso é muito importante, inovação, para garantir a continuidade do seu negócio. Mas eu sei que se você está aqui, já está feliz em poder ouvir essas coisas importantes que a gente vai falar, você não pode fazer isso sozinho, concorda, não? Não, de forma alguma. Sempre vai precisar de alguém para a gente poder estar melhorando dentro dos processos, como também a gente, que Exatamente. é algo muito importante, o fator humano, isso frisa bastante. É verdade. E assim faz com que a gente evolua nos nossos processos, em nossos negócios. Perfeitamente. E é por isso que a gente quer que você não escute também essa live nossa do GVN Cast sozinho, mas aproveita aí para já convidar seus amigos, conhecidos, talvez aí um outro parceiro, colega seu, dentro desse nosso mercado de correspondentes bancários. Convida ele, pega esse link que você está assistindo essa live e disponibiliza também para que essas pessoas possam estar conosco. E para a gente ficar sabendo de onde é que você está nos ouvindo, nos assistindo, por favor, coloca aqui qual é a cidade e o estado desse grande Brasil, até mesmo de fora do Brasil, quem sabe, que você está acompanhando essa nossa live aqui do GVN Cast, que a gente quer ter o prazer de, nos próximos encontros, citar o seu nome e falar dessa sua participação, tá? Ana se apresentou, né? A gente chama ela aqui carinhosamente de Aninha, essa pessoa especial da área de qualidade, otimização de processos, LGPD, segurança da informação, tem bastante coisa bacana que a gente está desenvolvendo aqui, tá? E aí eu quero me apresentar também, eu sou o professor Israel, carinhosamente conhecido como professor Israel, e eu trabalho aqui na GVN como assessor de inovação. E aí, dentre as muitas atividades que a gente desenvolve, estão o desdobramento da área de qualidade, da área de pessoas, da área de estratégia e da área de inovação também. Beleza? Muito feliz em estar aqui contigo, né? Eu já tive a oportunidade de treinar muitas pessoas, milhares de pessoas ao redor do Brasil, e eu estou muito feliz sabendo que esse dia vai ficar marcado. É um dia histórico e que você está tendo a grande oportunidade de participar. E hoje a gente está juntinho aqui. Ô, Aninha, eu quero que a gente vá batendo um papo aqui para explicar para esse pessoal bonito que está acompanhando a gente qual é o motivo pelo qual a gente está aqui. Ou seja, eu quero que você descubra o que é que você vai aprender nesse nosso momento especial aqui, tá? Uma das coisas que você vai aprender, primeiro, é como melhorar os seus resultados financeiros através da otimização de processos. E a gente entende, né, Aninha, que melhorar resultado financeiro pode ser através do marketing digital, tem várias outras formas de melhorar resultados. Seja na parte de gente e gestão, né? Exatamente. Hoje a gente está frisando bastante a questão do humano. Então, com isso, se a gente melhorar a parte humana, se preocupar também com o pessoal do lado do colaborador, a gente vai voar, isso vai fluir, principalmente
o foco do que a gente já trouxe aqui, né? Como melhorar resultados. Se a gente quer melhorar resultados, a gente precisa trabalhar pessoas. E trabalhando pessoas, a gente consegue ganhar mais a confiança dele e ele vai transmitir essa confiança para os seus clientes e os nossos parceiros também. Perfeito. Então, tem várias formas de melhorar resultado. Hoje, a gente quer trazer algo curioso para você. A gente quer te ensinar como melhorar resultados financeiros através da otimização de processo. E eu sei que você já está curioso e curiosa, mas fica por aí com paciência que a gente vai construir esse contexto aqui. E segundo, a gente também quer te mostrar como é que você se livra do caos. E aí, Aninha? Como é que você se livra do caos dentro desse ambiente de trabalho corporativo, né? Intensamente, digamos assim, degladiador, né? Porque realmente, se a gente não tiver cuidado, o caos acaba assumindo o controle de tudo. E assim, você falando com relação ao caos, assusta as pessoas, porque dizem, então nossa empresa está no caos. Não é que ela está no caos, a gente tem uma grande solução para isso. Exatamente. Metodologias falam que a gente, em meio aos caos, a gente pode aplicar e trazer solução para o nosso negócio. Então, é isso que a gente vem trazer aqui para vocês hoje, para que vocês possam estar melhorando aí o processo de vocês. Muito bom. E a gente também vai te mostrar, né, quais são as ações que você precisa ter para melhorar os resultados na sua operação. Será que você quer saber disso? Né? Como melhorar os resultados financeiros com a otimização de processos? Como se livrar de um possível caos que pode tomar conta do negócio? E também quais são as ações que você pode ter para melhorar os resultados dentro da sua empresa? Com certeza, isso é muito importante, tá? E para fazer isso, existe um método. E o que a gente quer passar aqui para vocês é esse método, legal? Então, se você deseja ter acesso a esse método simples, fácil de aplicar, que vai te ajudar a conquistar tudo isso, eu gostaria, por favor, que você colocasse aqui nos comentários dessa live que você está assistindo, dizendo assim, eu quero transformação. É fácil, né? Eu quero transformação. E essa transformação vai ser gerada através da aplicação desse método que a gente vai te colocar aqui. É só colocar eu quero transformação, legal? Ana, tem uma coisa muito importante que eu já quero começar a discutir contigo, tá? Que é, atualmente, o contexto brasileiro é um contexto, assim como um contexto internacional, mesmo após a pandemia, a gente entende que o mercado ele ganhou um novo rumo, um rumo muito mais online, de compras online. Tudo está funcionando muito mais rápido dentro desse mercado digital, mas esse mercado digital acabou afetando muito o mercado físico, que é a atuação que a gente está acostumado. Enquanto Corbães, estamos acostumados ao atendimento àquele cliente nosso, idoso, né? Ou algum outro tipo de cliente que vai chegar em nossa loja para a gente dar aquele atendimento que ele precisa e ele merece. Mas hoje o contexto está mudando um pouco. E essa mudança, eu fico pensando, Ana, que ela acaba trazendo alguns danos para quem não está conseguindo se atualizar de uma maneira tão rápida, migrando para o digital. E os principais danos que a gente consegue entender são a diminuição das vendas e acaba que também o aumento dos gastos. Né? Por que diminuição das vendas? Porque acaba que fica um pouco mais difícil fazer negócios dentro da estrutura presencial. E eu digo assim, às vezes até fazer negócios não é tão complexo, desde que o cliente chegue na bancada para ser atendido por um colaborador, um atendente. Mas a maior dificuldade está na quantidade de concorrentes que estão surgindo, aproveitando essa onda do digital e que estão cada vez mais, principalmente com o advento dos clientes da gente, né, muito mais ligados, utilizando o TikTok, utilizando o Kawaii, utilizando o YouTube, o próprio Instagram. E através do tráfego pago, muitos negócios são feitos online. E a gente que está do lado de cá, né? Eu diria o seguinte, a gente sempre está do mesmo lado, a gente está do lado do Corban, não é assim? Mas a gente que está como promotora, a gente consegue perceber a quantidade de negócios que estão sendo feitos com o foco digital. Isso acaba interferindo um pouco, diminuindo um pouco as vendas e ainda assim o aumento dos gastos. E a gente entende que tudo que a gente quer, Aninha, é resultado. A gente vive pelo resultado, né? E o resultado nada mais é do que vendas menos gastos. É claro que eu estou fazendo um grande resumo, sem falar da estrutura financeira por trás disso, né? Mas normalmente o resultado é vendas menos gastos. Se as vendas estão diminuindo e os gastos estão aumentando, o resultado vai ser cada vez mais negativo
E essa é uma grande preocupação, né, que a gente pode ter, né, Aninha? É uma grande preocupação, até porque, assim, se nossas vendas estão caindo, a gente tem todo o custo da empresa. Então, mas como é que a gente pode mudar esse cenário? A gente sabe que está previsto aí com relação à redução da taxa, né? Mas isso não pode ser impacto para a nossa operação. Vai reduzir um pouco, porque a INSS pode ser que seja a carteira maior de todos aí, né? Mas, assim, a gente tem outras frentes que a gente pode estar ganhando e aumentando as nossas vendas, e isso não vai impactar seja na nossa parte de custo, né? Porque no custo envolve pessoas, envolve a questão do custo financeiro fixo, né? Tem um fixo e tem um variável, mas à medida que você traz novos produtos para você trabalhar, você vai conseguir aumentar as suas vendas. Mas tem outro fator muito importante. Será que eu estou planejando o meu negócio? Quais as estratégias que eu estou utilizando? Ônia, esse comentário que você fez é um comentário super atualizado, porque a gente tá vendo o que está acontecendo hoje dentro desse vai e vem do mercado Corban. Né? A gente teve há pouco tempo atrás uma grande ameaça vinda ao produto do FGTS. Agora a gente está vendo em relação ao INSS, e essa desadequação, esse desequilíbrio, ele acaba provocando riscos e temores, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso acaba influenciando em comissões menores, né? Isso não é... Comissões menores, mas assim, nada mais do que a gente investir em outros produtos, em outros convênios que a gente tenha, seja ele uma prefeitura, seja ele um governo, seja ele um federal, CIAP, para que a gente possa estar aumentando as nossas vendas. Então, com isso, a gente traz junto a eles a estratégia do nosso negócio. Perfeito. Então, a gente pode trazer estratégia, a gente pode trazer uma otimização de um processo, para que a gente possa estar evoluindo nas nossas vendas e, com isso, a gente não seja impactado. Perfeito. Pode sofrer um impacto, mas ele vai ser bem menor, porque a gente já se preparou para a gente estar vendo essa outra frente. Muito bom. E essa ideia de ter um planejamento comercial, um planejamento do que vender, é intensamente importante para que a gente não coloque, como o ditado popular diz, todos os ovos dourados numa cesta apenas, né? Mas diversificar um pouco mais. Agora, não é uma diversificação a ponto de você não conseguir se atualizar em relação àquela grande quantidade de bancos, produtos, convênios que você vende. É você determinar qual é o foco estratégico comercial para que você consiga direcionar esforços do seu time para aprender aquilo que realmente eles estão vendendo. Assim, com o objetivo de diminuir cada vez mais esse risco associado, né? Ô, Ana, e falando dessa diminuição de vendas, né, aumento de gastos, a gente entende principalmente que quando a gente tem um resultado desequilibrado, isso acaba dificultando a gente de honrar os compromissos financeiros. E isso é um grande problema que hoje a gente enxerga, porque nessa desestabilização do mercado, com as dificuldades de venda, e muita gente influenciando externamente o nosso negócio, acaba podendo gerar uma dificuldade de honrar compromissos, né? Uma necessidade de redução no quadro de colaboradores da empresa, e até possivelmente, se a gente não tiver controle nem cuidado sobre isso, até mesmo, o que a gente não quer é que o Corban feche a porta, até porque nós somos o grande parceiro do Corban no Brasil já há 18 anos fazendo história, né? Sendo aí, tendo aí várias iniciativas na área de inovação, de estruturação, de maneira de atendimento, tá? Depois você pode até acompanhar, eu vou pedir para a turma do marketing colocar dentro dos stories do Instagram, você pode acompanhar como a gente tem aqui um time comercial preparado numa base unificada para te atender e uma outra base unificada para atender a parte de produtos, operações, as regras de comissões. Então, o nosso time está muito bem preparado, mas se a gente não tiver esse cuidado, que você que está assistindo a gente aqui está tendo esse cuidado, se a gente não tiver isso, a gente pode até correr o risco de dificultar mais para a empresa, né? Provocar uma dificuldade no caixa da empresa. Né? Com certeza. E assim, se a gente não tiver cuidado, como o Israel mesmo já mencionou, a gente pode até fechar as portas. Então, não é isso que a gente quer. Exato. Então, a GVN, ela faz com que o parceiro, ele cresça, ele traga mais vendas. Então, como é que o parceiro ele pode estar trazendo isso para o negócio dele? A gente sabe que tem tabelas de comissões. Será que eu estou indo pela tabela que mais me rentabiliza? Será que eu estou fazendo todo o estudo de mercado diante dos nossos produtos, diante das nossas taxas, para que a gente possa estar evoluindo? Então, são esses cuidados, né, são esses insights que a GVN acaba passando para os nossos parceiros, que é de suma importância, até porque
no nosso dia a dia, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com as nossas operações. Se a gente não buscar uma rentabilização com relação à tabela, que é a melhor comissão, com certeza, diante da necessidade também daquele cliente e também trazendo aí um pouquinho com relação à segurança da informação, a gente pode até ser prejudicado com relação a isso. Exatamente. Então, são todas as estratégias que a gente tem que estar utilizando junto a um planejamento para que a gente possa voar e além daquilo do que a gente já tem aqui nas nossas vendas e poder fluir aí referente a todo o público, né, que a gente atende. Isso. E dentro desse contexto, vale salientar que as empresas elas não quebram por não conseguirem vender. O principal motivo pelo qual as empresas quebram, quando o assunto é assunto financeiro, é por ausência de uma gestão do caixa da empresa. Na originação, muitas empresas conseguem originar, conseguem desenvolver suas vendas, mas na gestão do fluxo de caixa, que seria controlar, atualizar as despesas, categorizar de maneira correta, conferir, acompanhar o recebimento de comissões, tudo isso, se não tiver cuidado, a empresa acaba tendo dificuldade no fluxo de caixa. E o fluxo de caixa é o principal responsável por gerar danos às empresas, né? Mas assim, mesmo em meio às dores, né? A gente precisa de alternativas para melhorar e estruturar esse nosso fluxo de caixa, né? Agora, sabe por que sua empresa não está funcionando? Né? Sabe por que a sua empresa pode estar não funcionando bem? É por causa do caos. E aí, Ana, eu quero até abrir um parêntese aqui para a gente explicar um pouco o que significa esse caos. Né? Porque esse caos aqui não está num contexto do caótico, do tudo desestruturado, quebrado. Não, a sua empresa está funcionando, eu acredito que muito bem. Mas você está aqui com o desejo de adquirir ainda mais conhecimento para desenvolver o seu negócio. Então, a gente tem que fugir do caos. Né? Israel, o que significa fugir do caos? Significa desenvolver processos inteligentes, né? Trabalhar estratégias claras de negócio. Pessoas inteligentes dentro do processo é a chave do negócio junto com o processo alinhado. Muito bom. E eu diria até mais, Ana, pessoas inteligentes, eu super concordo, mas trabalhar também pessoas competentes, que a competência ela é desenvolvida através da clareza, do direcionamento. Então, se a gente deseja que um colaborador ele atue daquela forma, quanto mais clareza a gente trouxer para esse colaborador, através de procedimentos operacionais, instruções de trabalho, acordos de expectativa, feedbacks, treinamentos também com eles, porque às vezes trazem os colaboradores para suas funções, porém não treina ele. Então, como é que você vai cobrar do colaborador se você não treinou? Então, é algo que vira a chave aí do negócio. E aí a gente poderia até falar em quais treinamentos seriam interessantes, né? Mas aí fica para uma próxima. Se você quiser saber quais são os treinamentos ideais para os meus colaboradores, Israel, coloca aqui nos comentários. Já aproveite, se você está gostando desse nosso momento aqui, não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal da GVN, participar com a gente, até ligar o sino das notificações para sempre que a gente tiver momentos como esse do GVN Cash, você não perder nenhum conteúdo, legal? Então, através disso, Ana, a gente consegue livrar a empresa desse caos que a gente está falando aqui. E eu quero já chamar a equipe de marketing aqui junto comigo, porque eu quero ir para o Flipchart, Ana, e mostrar ao pessoal o que significa, de maneira rápida, direto ao ponto, esse caos que eu estou falando, né? Mas o que é, Israel, esse caos? Esse caos é o que a gente tem que fugir dele. E tem uma forma de fugir do caos. Israel, qual é a forma de fugir do caos? Eu quero pegar isso aqui, ó, e trazer você junto comigo para você acompanhar aqui no Flipchart e a gente bater um papo, discutir um pouquinho sobre esse caos. E Ana também vai participando junto comigo para a gente entender um pouco mais como estruturar isso aqui. Eu tenho algo já preparado aqui para você, que eu sei que você já está com muita vontade de descobrir, né? Mas fica um pouquinho aí para deixar você na curiosidade. Eu vou passar isso aqui e a gente vai começar já a fazer a nossa discussão aqui. Legal? Vou vir para cá porque vai ficar mais fácil de você acompanhar junto comigo. Eu estou falando que a gente tem que fugir desse rapazinho que eu vou colocar o nome dele aqui agora. Olha, a gente tem que fugir disso aqui, ó. Fugir do caos. Fugir do caos. Israel, e quando você fala, Israel, em caos, do que é que você está tratando, Israel? Principalmente esse C aqui tem relação com
controle. Vou até colocar aqui embaixo a palavra controle, que é para você não esquecer, tá? Ou seja, se você não controla todas as atividades da sua operação, né, algo com certeza vai acabar dando errado. Então, e o controle está muito ligado controlar quem são as pessoas que estão desenvolvendo as atividades, controlar se elas estão entregando as atividades da melhor forma possível, tá? E quando você pensa aqui no controle, eu queria te trazer aqui para acompanhar comigo esse gráfico. Imagina aqui esse gráfico, ó, a gente está colocando, tá? Aqui embaixo está a passagem do tempo e aqui em cima está o resultado financeiro, que é sobre isso que a gente está discutindo com você hoje, Corban. O que a gente espera é que com o passar do tempo, esse resultado se mantenha pelo menos o mesmo. Então, se a gente fosse colocar um gráfico aqui de resultado, ó, o ideal é que continuasse essa mesma barra de resultado aqui com o passar do tempo. Mas o que a gente está percebendo normalmente, né, dentro dos negócios, é que essa barra, ela está fazendo assim, ó, pessoal. Ela está diminuindo, ela aumenta desesperadamente, ela diminui em outro mês, de tal forma que a gente não consegue acompanhar esse resultado de maneira equilibrada. E esse resultado equilibrado é o que garante para a gente mais previsibilidade de continuar o nosso negócio, né? Ô Israel, isso está acontecendo por quê, Israel? Pela ausência do controle sobre todas as atividades. Controle sobre o quê, Israel? A gente já comentou. Controle sobre processos, sobre treinamentos, sobre o caixa. Sim, Aninha? Sobre a produção, sobre a operação como um todo também, isso é muito importante. Sobre a produção, sobre a operação. Ou seja, gente, se a gente não está controlando tudo que acontece dentro da nossa empresa, a gente vai estar permitindo que o caos comece a tomar conta de tudo. E eu sei que não é isso que você quer. Faz sentido, Ana, essa história, essa ideia, né? Faz sentido, sim, com certeza. Até porque a gente quer ir do caos a otimização e a melhoria daquele processo. Então, com isso, se a gente controlar, a gente não vai a gente vai estar longe do caos e vai estar mais à frente de quê? Da melhoria do processo. Exatamente. E aqui fica uma dica já para você. Como é que a gente melhora o caos ou impede que esse caos seja uma realidade no dia a dia? A gente impede isso aqui através de uma palavrinha muito bonitinha que está aqui, ó, que você talvez já conhece. Vou colocar aqui, ó. Dá um foco aqui para você acompanhar bem direitinho. Olha só, olha. Processos. Muito bem, você conseguiu descobrir exatamente através da melhoria desses processos. E com isso, você garante o controle. O dia de hoje, a gente vai falar sobre processos, que é como conquistar o resultado. E o resultado vem de quê, Israel? Vem da ausência de caos. Se você não tem caos, você gera resultado. Você vai ter mais vendas, menos custos, né, menos gastos e você gera o resultado. Portanto, para melhorar na sua empresa, a gente precisa trabalhar com a melhoria dos processos e processos corrigem dificuldades relacionadas ao controle, tá? A gente também tem aqui essas outras letrinhas para a gente fazer um negócio. Eu vou deixar você na curiosidade, combinado? Das próximas vezes que a gente estiver aqui, a gente vai continuar abordando a respeito de cada uma dessas letras. E aqui eu só vou dar um spoiler, que eu sei que você está curioso. Aqui a gente vai entender sobre a atitude. Se a gente não tiver atitude dentro do ambiente organizacional, principalmente dos nossos colaboradores, que às vezes os nossos colaboradores, eles acabam entregando apenas o resultado que a gente demanda. Mas para que você, que também é colaborador, entregue cada vez mais resultados, facilite até mesmo as suas bonificações, premiações, comissões, é importante gerar atitude. Agora, gerar atitude também tem método, e a gente vai falar mais sobre isso num outro momento, tá? Essas outras duas letrinhas, eu vou deixar você na curiosidade, legal? Vou voltar aqui para a conversa com minha amiga Ana, para a gente já dar continuidade a tudo aqui, beleza? Então, Aninha, ficou claro, Aninha, essa ideia do controle, ficou né? Sim, até porque se a gente não controlar, a gente não consegue aumentar o nosso faturamento. Exatamente. O controle é essencial dentro do negócio para que a gente possa só crescer. É verdade. Então, isso traz com que as pessoas também fiquem contextualizadas, né, do que está acontecendo na organização, do que está acontecendo com o seu colaborador, com a sua produção, operação. Então, um contexto geral aí que a gente pode estar melhorando com relação a isso e aumentando o nosso faturamento, que é algo muito importante. Muito bom, muito bom. E Ana, dentro desse contexto, né, quando a gente fala de controlar, para controlar, a gente precisa ter medido, ter a capacidade de medir.
Porque quando a gente começa a medir indicadores, acompanhamento de performance, a gente naturalmente vai provocar uma melhoria, porque se a gente está vendo o número, a gente, opa, eu preciso melhorar aqui. Então a melhoria, ela está muito associada à medição, né? Mas se você mede e você não controla, não adianta nem medir. Não, aí você já está com caos dentro do processo. Exatamente. Se você tem um número, se você não controla, então como é que você quer melhorar o seu processo? Então você tem que acompanhar para que o resultado também venha e a melhoria no processo também, né? Com certeza. Exatamente. Então quando a gente mede, a gente tem atenção com controlar, a gente consegue otimizar, melhorar resultados, gerar crescimento. Isso já está fazendo sentido para você? Se isso está fazendo sentido para você, eu já desejo agora que você comece a dar uma curtida aí. Realmente, eu sei que está fazendo muito sentido para você. Será que você já conseguiu se ver dentro desse nosso podcast e até mesmo compreender o que você precisa fazer com o objetivo de melhorar os seus resultados? Excelente, é sobre isso que a gente está discutindo. E tem uma coisa muito importante aqui, né, Aninha? Que falar em controlar é falar em mapear processos. E tem muita gente que não se preocupa, que até pensa o seguinte, mapear processo, para que eu vou me preocupar? Eu quero é vender, né? Eu quero gerar caixa, eu quero focar na diminuição dos custos. Mas é que tá. Quando você mapeia o processo, você começa a identificar onde estão, digamos assim, as torneiras abertas. Onde é que está a ineficiência? Onde é que os vendedores estão falhando? O processo pode ser o menor possível, mas se a gente mapear, a gente consegue identificar principalmente qual é o risco da operação. O risco, quando eu falo operação, eu digo o risco do processo como um todo, né? Pode ser que esteja ali um processo de atendimento, por exemplo. Você traz o processo de atendimento, mas aí tem gente que vai dizer, é algo muito simples, atender, todo mundo atende. Mas será que eu mapeei aquilo que meu atendente está fazendo? E pode ser que eu tenha ali pessoas do home office que tem uma única pessoa, mas aquela pessoa ela está atendendo. Pode ser que esteja outro porte, um parceiro que tem aí 10 colaboradores. Será que eu estou fazendo um mapeamento em relação ao atendimento daqueles colaboradores para que a gente possa estar melhor identificando onde é que está falhando? Então, com isso, a gente pode identificar o quê? Por que é que minha venda não está vindo? Então, um dos pontos chaves aí poderia ser o quê? A questão do atendimento, porque meu atendente ele não atendeu bem o meu cliente. Então, com isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque o diálogo, a comunicação é a chave para que você consiga fechar uma boa venda. E que comentário interessante esse que a Ana fez. Por quê, pessoal? Porque, normalmente, quem está iniciando agora como home office, às vezes está trabalhando sozinho, tem até uma pessoa junto, duas junto com ele, e eles já começam a estruturar vendas. Normalmente, conforme esse time vai aumentando, você passa a ser aí um parceiro, um Corban que tem os seus 10 colaboradores, 15 colaboradores, e começa a ter uma operação de venda via telemarketing ou digital. Você começa a perceber, e vê se isso acontece com você, que o resultado de cada vendedor é diferente. Tem gente que parece que acelera e pega o resultado de todo mundo. Agora, como é que você gosta de ter uma pessoa que vende mais do que todos e tem gente que não está conseguindo? Você quer bater a meta? Eu acredito que o ideal é pegar quem não está batendo a meta e começar a subir a barra e garantir que eles consigam bater a meta e gerar mais resultado. Mas como fazer isso, Israel? Um dos caminhos é mapeando o processo de venda para entender o que é que esse cara que vende muito faz de bom. Escrever, tratar isso. É sobre isso que a gente vai falar já, né? E assim, tem muita gente que diz, porque eu vou mapear processo de uma empresa que é bem pequena. Pequena quando a gente fala do home office, mas aí está a importância. Porque à medida que você identifica como está fluindo o seu processo, e à medida que você identifica onde está aquele erro, onde está o caos no seu processo, aí você consegue mudar a chave do seu negócio, trazendo com que isso aí aconteça em que aspecto? Eu vi que Israel está vendendo mais do que a Nanciele. O que é que está acontecendo? Então, vou estar mapeando, por mais que seja um colaborador, 2, 3 e assim sucessivamente, a gente consegue identificar onde é que está aquele caos e onde é que a gente pode melhorar. Perfeito. E a gente pode controlar tudo isso. É aquela importância do que você trouxe ali no C, que você vai controlar melhor aquele risco que você identificou dentro do seu processo. Muito bom. Então, como a gente quer evitar que o caos dentro da empresa de qualquer parceiro, né? A gente está entendendo aqui que mapear o processo
inicia-se primeiro, se você já tem uma empresa um pouco mais estruturada com pessoas, a setorização, a escolha de quais são os departamentos ideais para o seu negócio. Às vezes você, como proprietário, vai ter que assumir vários dos departamentos que a gente chama de operações em si, né? Ou a parte mais do financeiro, né? A parte de comissionamento e tantas outras. Comercial também, que também, principalmente na parte da venda, dão ênfase mais ao comercial, acaba que deixando as outras áreas um pouco de lado. Isso. Então, há necessidade de você ter um olhar para toda a operação, independente do comercial que traz o negócio, mas tem a retaguarda ali que faz toda essa operação acontecer. Isso. E se o nosso parceiro que está assistindo agora é um parceiro home office, normalmente o setor é um setor único, é o setor de atendimento ao cliente, de vendas. O foco dele é vender. Quando isso começa a crescer, é muito importante pensar na setorização. E, naturalmente, toda empresa, já fica uma dica aqui legal, toda empresa precisa ter pelo menos 3 departamentos-chave. O departamento de vendas, o departamento de operações e o departamento financeiro. O que é o departamento de vendas? É normalmente o que mais cresce e o que cresce primeiro. Eu contrato logo mais vendedores para melhorar o meu resultado de vendas, para daí então eu começar a ter necessidade do financeiro, porque aumenta a operação e o financeiro começa a puxar. E aí o ideal, se você está crescendo, já fica uma dica para você, contratando mais comerciais, coloca uma pessoa, um assistente financeiro para te ajudar, porque a parte de operação, soluções, você pode ir desenvolvendo por enquanto individualmente. Mas para a gente mapear processos, a gente primeiro precisa iniciar com uma setorização, se eu estou crescendo, né? Com a definição do que é que eu quero realmente vender, estabelecimento de metas comerciais, para que a gente comece depois de que a empresa está mais estruturada, comece a pensar nesses processos que fazem aquele vendedor que vende muito, né, realmente passar a vender cada vez mais. E aqueles que estão com dificuldade, incrementarem também a sua quantidade de vendas. E tudo isso inicia-se com um mapeamento do processo, né? E mapeamento do processo, primeiro, qual é o primeiro passo para a gente mapear o processo, que eu sei que está todo mundo curioso para saber o que é esse mapeamento que pode melhorar o meu resultado. E você já entendeu o porquê. Se você mapeia o processo, você identifica os pontos de oportunidade, onde é que eu estou sendo ruim, onde é que eu posso colocar uma tecnologia, onde é que eu posso contratar um pacote de tecnologia, um pacote de dados, que eu posso adquirir para desenvolver aquela atividade mais rápido. Ou onde é que as pessoas do meu time de venda estão falhando e isso está diminuindo o resultado deles. Você só vai descobrir isso quando você começar a desenhar o seu processo e entender. E a gente fez uma coisa muito boa, eu diria assim, para o time que está aqui assistindo. A gente, Nana, avaliou um processo comum de um correspondente bancário e a gente já desenhou o macro processo dele, não foi? Para ajudar o pessoal? Isso mesmo, a gente trouxe, aí a gente viu uma dor, né, que essa dor, eu acredito que seja praticamente de todos que fazem vendas, Isso. Não só voltada aí para o nosso parceiro, que faz a parte do consignado em si, mas venda, a todo momento a gente está vendendo, né? Então, nesse aspecto, a gente trouxe aí esse processo, né, mostrando um pouquinho referente ao atendimento. Boa. Mas, Israel, você poderia me dizer como é que a gente pode otimizar esse processo através do fluxo, através do macroprocesso e mostrar para os nossos espectadores que estão aí nos assistindo como é que a gente pode melhorar e visualizar onde é que a gente tem a falha ao atender? Perfeitamente. E aí eu já vou convidar também minha amiga Ana para a gente voltar para o Flipchart. Mas por quê? Porque aqui na GVN o negócio é mão na massa, né? A gente não é apenas de falar, a gente é de fazer, principalmente, né? Tem algo muito importante que a gente planeja para poder executar. Isso. E isso é a chave, né, principal para que a gente possa estar crescendo e realmente melhorando os nossos processos. Perfeito. E aqui, já para você conhecer um pouco mais da nossa cultura organizacional, você está vendo essas garrafinhas que estão aqui, ó. Humanidade, integridade e excelência. Esse é o jeito de ser GVN. A gente foca aqui internamente muito na área de cultura organizacional. E para a gente falar da nossa excelência, é por isso que a gente está desenvolvendo aqui esse podcast. A gente buscou fazer com o maior cuidado para você.
A gente tem também uma frase de cultura aqui na empresa que todo mundo sabe na ponta da língua. E eu vou começar essa frase para provar que todo mundo sabe, Ana vai terminar. Sempre dá para melhorar. Isso aí. É por isso que a gente decidiu desenvolver esse podcast aqui como o primeiro podcast da GVN, o GVN Cast, tá? Principalmente porque a gente tem uma outra frase de cultura que eu vou começar e ainda vai terminar, que é faz com o que tem. Muito bem. A gente está fazendo com o que a gente tem e garantindo que a gente vai sempre melhorar. Legal? Agora, como a gente não quer ficar no blá 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 de explicar o que é um macroprocesso, a gente desenvolve aqui o CIPOC, Swim Lane, mapeamento de risco, estruturação de mapas de indicadores, mapas de treinamentos, mapas de problemas, mapas de melhoria, né? Desenvolvimento de rotinas organizacionais, desenvolvimento de um book da qualidade para acompanhar a adequação e atualização de todo o documento. Meu Deus, é muita coisa que São a gente muitas faz. coisas, com certeza. Mas a gente não vai falar disso. Isso a gente vai falar aos poucos, para que você tenha o prazer de aprender aos poucos. Hoje a gente já vai te entregar um resultado mão na massa para valer, para que tenha valido a pena cada segundo que você passou aqui com a gente. Ó, eu vou para o Flipchart agora e e no momento que eu estiver no Flipchart, eu vou convidar a minha amiga Ana para vir junto comigo e a gente vai bater um papo, trocar uma ideia com você e no Flipchart a gente já vai seguir para a finalização desse nosso momento. O que é que eu vou aprender no Flipchart, Zé? Você vai aprender em que ponto do mapeamento de processos dentro da sua empresa, dentro da empresa em que você trabalha, deve ser dada a maior atenção. Dentro da operação de você, correspondente bancário, dentro do seu negócio, onde deve ser colocada a maior atenção. E vamos trazer muitos insights aqui para que você entenda como continuar esse mapeamento do processo aí e aí já desenvolva a melhoria desse processo que vai acelerar os teus resultados, podendo aumentar as tuas vendas e também reduzir os teus gastos. E aí, vamos lá com a gente? Algo bem legal que você trouxe aí, a gente trazendo isso com relação à parte de cultura, mas tem algo que a gente traz muito aí na nossa cultura, que é a questão do simplifica aí. Aplica. Isso é muito legal que a gente faz aqui na GVN, o tempo todo nos nossos processos, para que a gente possa estar evoluindo e não colocando dificuldades nos nossos processos. Se você simplificar, você consegue aplicar. Então, isso é muito legal. Ô, Ana, e nada de, assim, as coisas muito mirabolantes, né? Não, de forma alguma. Mas ir direto ao ponto. O que você precisa e o que é que você tem para fazer o que você precisa. Faz com o que você tem até ter formas melhores de fazer melhor ainda. É essa a ideia que a gente aplica aqui na GVN. Legal? Mas, Aninha, vem pra cá. Eu vou pedir pra você ficar do lado de cá, minha amiga, pra gente ir. E aí, ô Israel, onde é que tá as coisas que você já tava prontinha pra gente? Tá aqui, ó. Dá uma sacada só. Uau! Aqui já tá todo o macroprocesso do Corban montadinho, prontinho, e eu sei que isso aqui vai te ajudar um bocado. Olha só, Ana, eu vou falar o primeiro, Ana, o segundo, a gente vai até o final, legal? Ó, quando a gente vai desenvolvendo as atividades da empresa, é muito importante que a gente pense que o Corban funciona, na maioria das vezes, dessa forma aqui. Primeiro, a nossa principal ou inicial função dentro de uma operação de correspondente bancário é prospectar. Se a gente não prospecta, a gente não vai ter o que se chama de leads ou clientes potenciais para adquirir o nosso negócio, os produtos que a gente trabalha. Segundo, Aninha. O segundo seria a questão do atender, que é algo que a gente já enfatizou aí durante o nosso podcast. Algo assim que, se eu não atender bem, será que eu vou conseguir captar esse cliente e fechar uma venda com o cliente? Perfeito. Então, isso aqui é a chave do negócio que a gente fazendo esse bom atendimento, a gente consegue trazer o nosso cliente aí para fechar os nossos negócios. Mas algo muito importante, no atender, a gente tem um risco muito alto. Por que o risco alto, Ana Cieli? Você pode me perguntar. Isso daqui, se você não entende, se você não ouve o cliente, e se você não aborda da forma correta, você acaba sofrendo um grande risco, porque isso daqui pode até ele identificar, né? Será que eu estou manipulando Israel para que ele feche essa venda? Então, a gente tem que ter muito cuidado na expressão, como a gente vai atender, como é que a gente traz essa abordagem. Então, esse aqui, eu acredito, Israel, diante desse macro processo que você trouxe, isso aqui é a etapa mais importante. Eu vou até colocar aqui, ó, assim, ó, um asterisco vermelho, assim, ó,
para dizer, ó, muito cuidado com essa parte aqui do atender. Mas continuando, depois que você atende aquele cliente, o teu principal objetivo é fechar a venda, fechar o negócio. Porque não adianta apenas atender se o negócio não for realizado, né? Fechar a venda. Para depois fazer o quê, Aninha? Formalizar o contrato. Então, aqui acaba que sendo uma cadeia. Se você prospecta, atende, eu tenho que formalizar, fechar a venda. Fechando a venda, então significa que você fez um bom atendimento. Você prospectou bem, atendeu bem, então eu consegui fechar minha venda. Mas para mim poder fechar minha vida tem outro passo que é muito importante também, Israel. Exatamente, que é acompanhar a evolução. E é aí que você começa, muitas vezes, a entrar em contato com o nosso time de operações para saber como é que está a atualização, entrar dentro do software Virtaus com o objetivo de entender lá dentro como é que está a atualização da sua digitação, para que no final de tudo aconteça o que, Aninha? A questão do pagamento da operação. Se você fez uma boa prospecção, atendeu bem, fechou a venda, formalizou o contrato, acompanhou a evolução, então significa que eu consegui pagar a operação. Então isso daí é perfeito, porque a gente fez bom atendimento, onde estaria o nosso risco maior. Então com isso a gente fez um bom atendimento e fechou uma venda, mas algo assim muito importante que a gente tem que ter muito cuidado referente ao atendimento. Quando você vai passar as informações para o seu cliente. Perfeito. Mas eu vou ficar só, Israel, vamos fazer uma coisa bem rápida aqui. Eu estou atendendo Israel, vou dizer, Israel, eu tenho X banco, tenho X taxa de juros, a formalização vai ser digital, então com isso eu só vou estar falando o tempo todo. Mas será que não seria legal deixar Israel também falar sobre a dor que ele tem? Exatamente. Eu acho que isso aí é o que muda. Isso aí vira a chave, né? Vira a e chave. Assim, pessoal, a gente fez um mapeamento inteiro do processo para te dizer que o grande risco da operação, a gente fez o que se chama de avaliação de risco e avaliando a probabilidade, né? Junto com digamos assim, a parte mais arriscada dessa operação aqui, ela está em realizar esse atendimento. Porque se o atendimento ele não for desenvolvido com excelência, vai acabar impedindo que qualquer uma dessas etapas de fechamento aconteçam. E para a gente falar de atender, a gente resolveu pegar essa etapa do atender e abrir essa etapa para te explicar um pouco mais facilmente em que momento você pode estar tendo dificuldades, a sua empresa pode estar tendo dificuldades, tá? E a primeira etapa do atendimento é o que, Aninha? Entender. Depois, Aninha? O envolver, você ali abraçar e entender realmente qual é a dor do cliente. Exato. E por último? Efetivar, que aí você já fechou o negócio com ele, trouxe esses 3 aspectos e o mais importante é você fechar porque você conseguiu entender a necessidade dele, envolver, deixou ele compartilhar quais as dores, qual real necessidade ele estava ali para poder estar adquirindo aí um empréstimo conosco. Isso é muito bom. Agora, será que você aí, Corban, que tem uma equipe pequena, uma equipe grande, conseguiu já ter um entendimento que é necessário dentro do atendimento, entender, envolver, efetivar? Será que você tem um processo com perguntas e respostas já estabelecidas para quando o cliente perguntar isso, eu responder aquilo? Ou quais são as principais perguntas que eu posso fazer ao cliente para provar, para mostrar que eu estou entendendo a necessidade desse cliente? São perguntas boas de fazer para você, porque você pode começar a pegar um pedaço de papel e aí escrever o que a gente vai colocar aqui. Mas, Aninha, dentro do entender tem uma coisa muito importante que eu vou até escrever aqui, que é, para entender, você tem que garantir que você tem isso aqui, ó. Escutar com atenção. Isso aqui faz sentido, Aninha? Faz todo sentido, porque como falei anteriormente, se eu não paro para ouvir o meu cliente, eu não vou conseguir oferecer o que ele veio buscar. Então, a parte mais importante é você deixar ele falar e você ouvir. E depois você vai envolvendo ele aqui, trazendo todo um processo. E é por isso que eu já vou para uma outra, que é o seguinte aqui, ó. Pergunte. Pergunte. Não assuma o que o cliente quer dizer, o que ele precisa. Mas pergunte diretamente a ele, né? O que é que você precisa para que isso gere uma conexão e você compreenda como oferecer o melhor produto para aquele momento
do cliente. Faz sentido, Aninha, a parte da pergunta? Faz todo sentido, com certeza, porque a partir do momento que você escuta, que você pergunta, ele vai lhe dar um direcionamento e você vai conseguir ofertar melhor aquilo que ele veio buscar. Eu já vou colocar outra coisa aqui, ó, que seja empático. Israel, o que ideia é essa da empatia? A empatia é essencialmente se colocar no lugar do outro ou compreender essencialmente o que ele está vivendo naquele momento, para que você entenda qual é o melhor produto, em que condições você vai ofertar para ele, e a partir desse momento ele vai começar a gerar uma conexão maior com você. Então, tudo está em ser cada vez mais empático. Faz sentido para você, Ana? Faz todo sentido. Já pensou se eu chego na loja para poder fechar uma venda e tá lá a pessoa toda séria, toda resposta seca, só o cliente sim, não, ok, tá bom, cliente, então fica por isso. Então, o cliente não vai querer nem fechar uma venda. Então, todo momento a gente precisa ser empático. Muito bom. Quando a gente fala aqui da segunda etapa, primeiro, você já entendeu o que ele precisa, já sabe em que contexto ele está, o que ele está passando no momento, já começou a gerar uma conexão com ele. Aí agora você vai garantir um envolvimento completo com esse cliente. Legal? E Israel, como é que a gente garante o envolvimento? Primeiro, a gente entende que independente de qual seja o cliente, qual seja o convênio, o produto que a gente está trabalhando, todas as pessoas elas gostam de ser ouvidas. Então, um aspecto muito importante é que você mantenha, vou colocar assim, ó, manter o que, Israel? Uma conversa significativa. Faz sentido isso aqui, Aninha? Manter uma conversa significativa com ele? Faz todo sentido, porque a partir do momento que a gente sempre está atrelando os tópicos, né? A partir do momento que a gente traz esses 3 pontos aqui e ter essa conversa significativa, o cliente ele vai ficar mais envolvido com o próprio vendedor. Então, a empatia, quando você mostra a empatia, o cliente vai conseguir trazer mais a dor dele e você vai conseguir envolver ele dentro do processo para poder fechar aí sua venda. Muito bom. E tem uma coisa aqui, que nessa conversa significativa, ele vai começar a fazer perguntas, ou ele vai também ter um pouco de dificuldade de aceitar aquilo que você está oferecendo para ele. E para isso você precisa ter, ó, vou colocar aqui, ó, respostas. Eu vou colocar essa palavra aqui. É uma palavra que ela não é 100% a ideal para esse contexto exato aqui, mas o que eu quero falar com respostas padronizadas. São respostas que podem ser dadas a cada momento em que o cliente fazer uma interjeição. Se o cliente ele não quer adquirir aquele tipo de produto, né? Ou se ele não gostou, não achou interessante aquela taxa ou aquele convênio, quais são as respostas padronizadas que você vai passar para ele para demonstrar segurança, autoridade naquela conversa? Então, para cá, eu já sugeriria para você, né? Você pode ter aqui, ó, uma lista de quais são as principais perguntas que podem ser feitas para manter uma conversa significativa, uma listagem de respostas padrão para cada momento em que o cliente não se sentir confortável. Faz sentido isso, Aninha, para ti? Faz todo sentido, até porque como tem vários bancos, né, como a gente trabalha com diversos bancos, se a gente não tiver o conhecimento e não passar a confiança para o cliente, ele não vai querer fechar uma venda. Então, isso é muito importante. Então, outro ponto que a gente pode estar enfatizando aqui em respostas padrões, que seria também a questão do treinamento. Isso. Se o vendedor ele não foi bem treinado, também se ele não se comprometeu, ele não vai conseguir trazer essas respostas no momento que o cliente estiver na loja. Perfeito, perfeito. Israel, depois que a gente entende a real necessidade, a gente desenvolve uma conversa com respostas padronizadas para mostrar autoridade naquele relacionamento com o cliente. E a gente vai seguindo para o efetivar. Quando a gente fala em efetivar, principalmente, a gente está falando aqui, ó, em oferecer para o cliente, eu vou colocar aqui, ó, soluções práticas. Pois é, o que são soluções práticas no final de um efetivar? Muitas vezes o cliente fica com receio de algumas coisas do que vai acontecer após, porque ele entende que dentro do mercado existem fraudes, existem alguns tipos de situações desconfortáveis
para o próprio cliente. Então, no Efetivar, chegou o momento de você transmitir soluções práticas que vão contribuir, ajudar para que tudo que ele decidiu aqui em compra seja realmente realizado como ele decidiu. Faz sentido essa ideia, Aninha? Faz sentido, até porque quando a gente traz soluções práticas, outro ponto importante também seria a questão da segurança. Se você já fez todos esses 3 pontos, mas chegou aqui no final, você não passou aquela confiança necessária, o cliente pode até dizer, não, eu volto aqui outro momento, eu vou ver com algum familiar. Então, sendo assim, a partir do momento que você traz essa segurança para o cliente, você consegue fechar a venda mais rápido, deixando para ele as coisas muito bem claras, né? E com relação toda à operação. E também algo muito importante para aquelas pessoas que operam ainda no físico, né? Disponibilizar uma cópia do contrato para que ele faça todo esse acompanhamento. Só que assim, algo importante que isso também fideliza o cliente conosco é se ele dizer, cliente, eu vou estar entrando em contato com você, vou estar te informando sobre o status da sua operação quando ela foi finalizado o pagamento. E trazendo isso, você consegue fidelizar esse cliente. Então, isso é muito importante. Perfeito. E eu vou fechar essa parte aqui com algo muito importante na efetivação. Na efetivação, além de transmitir confiança a ele, como a Ana colocou aqui, eu vou finalizar isso aqui, ó, com feedback valorizado. Israel, o que é um feedback valorizado? Seria naquele momento de fechamento, além de garantir confiança, ele está saindo ali confiante de que tudo que vocês combinaram vai acontecer da melhor forma possível. Esse cliente, ele no final precisa que você convide ele para retornar para aquela mesma operação, para aquela mesma loja, para o mesmo contato contigo, transmitindo a ele a importância que foi de atender ele, o quanto você se sentiu feliz com a estadia dele naquele momento de venda, porque trabalhando esse feedback você vai gerar nele o desejo de continuar visitando e indicando você para outras pessoas. Faz sentido esse feedback aqui, Aninha? O que você acabou de falar é muito importante, sabe por quê? A partir do momento que eu demonstro, tenho a confiança do cliente, ele vai me indicar para outro. Então, isso significa que a gente vai aumentar a nossa carteira. Então, indicação do boca a boca, indicação também de outras pessoas para outras pessoas vai gerar que nossa carteira aumente. Isso. E isso aqui é o que fecha a nossa questão do atendimento. Então, se a gente seguir todo esse passo a passo, como a gente trouxe aqui, treinar bem o seu vendedor, então as vendas elas só têm a aumentar e se desenvolver, né? Os resultados vão aumentar. Agora, imagina, isso aqui já foi uma baita de uma aula. Você concorda? Se você concorda e sabe que muitos insights aqui vão melhorar o teu atendimento, garantir mais vendas, né? Redução dos teus gastos, por favor, já dá o like aqui. Continua junto com a gente nesses próximos encontros do GVN Cash. Agora, imagina que você não tem nada disso. Você é uma folha em branco. Talvez o que está acontecendo hoje é você permitindo que as rotinas, que o dia a dia, né, apenas aconteça. E quando só a rotina acontece, os resultados são os mesmos. Mas se você desejar resultados cada vez maiores, o caminho é mapear o processo, e a gente já te entregou o processo pronto e mapeado. Segundo, entender que é aqui que mora o aumento do teu resultado ou também aqui que mora os teus maiores custos e gastos. Porque esses gastos aqui, qual é o gasto de ter um colaborador que não está produzindo bem? É um gasto elevado. Qual é o gasto de ter um time que não está engajado? Um time que não está bem treinado nessas etapas de atendimento para garantir, né, o fechamento da venda? É um custo muito elevado. Então, se você foca em entender, envolver e efetivar, foca nessas etapas do atendimento, você vai descobrir o que é que você está fazendo de errado, o que é que um colaborador, um vendedor está fazendo que não está legal. E você identificando o problema que está acontecendo aí e seguindo essas nossas instruções e até mesmo insights, né, sugestões, você vai conseguir ter resultados cada vez maiores, porque resultado é provocado por um aumento na venda e também provocado por uma diminuição nos gastos. Legal? Essa é a ideia aqui que você vai conseguir mapeando o teu processo. É isso mesmo, Aninha? Com certeza. Tudo isso que a gente trouxe aqui, se você mapear, você vai conseguir
mudar a chave do resultado da sua empresa. Legal. E eu já quero te convidar para a gente voltar aqui para a mesa. E voltando para a mesa, a gente já vai conseguir te dar últimas instruções com o objetivo de nós fecharmos essa live, esse GVN Cash, da melhor maneira possível. Vamos lá? Minha amiga Ana, muito bom estar aqui com essa equipe seleta de parceiros que tiveram essa grande oportunidade de mergulharem no nosso primeiro GVN Cash. A gente falou como garantir melhoria nos resultados através da otimização dos processos da empresa. E realmente foi um prazer muito grande estar com esse time aqui. Foi muito bom, essa é uma experiência incrível, esse momento que a gente teve aqui, Israel, poder compartilhar também um pouquinho do conhecimento que a gente tem, né? Um pouco, que se junto da grande. Então, isso é muito importante para que a gente possa crescer juntamente com vocês. Então, tudo que a gente tem de novo, que possa estar inovando, melhorando para vocês, a gente vai estar compartilhando aí nos nossos momentos de GVN Cast. Muito bom. E a gente quer até pedir carinhosamente a você. Começa a pegar esse conteúdo. Se ele fez, até o meu amigo do marketing aqui, uma pessoa muito especial, vocês vão ter o prazer de conhecer, chamado Juan. Faz parte do time aqui de marketing, uma pessoa espetacular, principalmente nas entregas, e está todo preparado aqui com essa estrutura de vídeo, né? Muito bom. E Juan vai pegar mais uma captura de vídeo aqui. E aí, meu amigo, eu quero dar um recado para todo mundo aqui que está acompanhando a gente, legal? E o recado é o seguinte: se isso que você acabou de assistir, esse GVN Cast especial que a gente preparou para você, fez sentido, te trouxe muitos insights de como melhorar os teus resultados através do desenvolvimento de mais vendas e de redução dos gastos, não guarda esse conteúdo só para você, mas encaminhe esse conteúdo para a maior quantidade de colegas, parceiros que você conhece, com o objetivo de que todos nós tornemos o nosso canal Corban no Brasil cada vez mais forte, robusto e crescente, beleza? Então, minha amiga Ana, foi um prazer estar aqui contigo. Com certeza viram outros podcasts, né, GVN Cast, junto com esse time seleto de parceiros, e vamos desenvolver resultados em todo o Brasil. Vamos sim, com certeza. Esse momento foi grandioso aí, tanto para mim quanto para você, eu acredito. E para todos também que estão aí assistindo, né? Porque isso agrega no nosso dia a dia, vai agregar tanto no nosso crescimento pessoal, porque atender é a chave do sucesso, né? Então, a todo momento, como a gente falou lá inicialmente, a gente está vendendo, seja no nosso bom dia, seja na nossa expressão, né? Então, isso impacta assim e muda todo um processo, toda a nossa venda. Então, muito bom ter vocês aqui. Então, até o próximo GVN Cast. Exatamente. E se você ficou com alguma pergunta que deseja deixar para nós, ou até sugestão de outros temas, basta colocar aqui nos comentários que a gente quer acompanhar isso com muito prazer. Até o próximo GVN Cast. Até o próximo. Muito obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchau, um abração. pessoal. Tudo de bom.